Então vamos lá, pessoal. É muito comum a gente ver numa das características lá do Barroco, a primeira, geralmente, né? A arte da contra-reforma, né, gente? Essa característica aqui no Brasil se adequa mais ao Padre Antônio Vieira, porque ele foi um forte combatente dos protestantes que para cá vieram. E lembra, veio muito protestante para cá na época que a Holanda tomou ali a região de Pernambuco, certo? E ele tem um sermão que é muito famoso, eu vou falar daqui a pouco, que é o sermão das armas de Portugal contra a Holanda, sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda, na qual ele vai se dirigir a Deus, né, perguntando o que esses hereges holandeses estão fazendo aqui. Ó. Se vocês olharem no segundo parágrafo, ele diz ali, ó, na terceira linha: entrarão por esta cidade com fúria de vencedores e de hereges, não perdoarão a estado, a sexo nem idade, com os fios dos mesmos alfanges medirão a todos, chorarão as mulheres vendo que não se guarda decoro sua modéstia, chorarão os velhos vendo que não se guarda respeito às suas cãs, chorarão os nobres vendo que não se guarda cortesia à sua qualidade, chorarão os religiosos e veneráveis sacerdotes vendo que até as coroas sagradas os não defendem, chorarão finalmente todos e entre todos mais lastimosamente os inocentes, porque nem esse perdoará a desumanidade herética. Então veja, os holandeses são hereges, né, pelo seu protestantismo, tá? Então aí que ficaria a ideia da arte da contra-reforma. Bom, vamos olhar aqui, pessoal, alguns tópicos dos sermões que nós vamos ver. Bom, a questão da escravidão, como eu mencionei, né, a gente sempre foi muito polêmica para os jesuítas, porque o mesmo empenho que eles tiveram para defender os índios, eles não tiveram para defender os negros. Tá? Então, inclusive, justificavam, né? Uma das questões que eu coloco em prova é um trechinho do Padre Antônio Vieira dizendo que os negros tinham que estar felizes porque agora eles estavam numa terra santa, porque agora eles tinham contato com Cristo, porque lá na África eles não conheciam isso, etc. Tá? Só que esse trechinho aí que já caiu no Enem é uma comparação do sacrifício, né, dos negros, sofrimento dos negros em relação ao de Cristo. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis de um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros e a vossa em um engenho de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. Uma vez servindo para o cetro de escárnio e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte de dia sem descansar, e tais são as vossas noites e vossos dias. Então ele está comparando, vosso, né, falando com os próprios negros, e você tinha, mais ou menos, tinha que comparar a paixão de Cristo, é comparada ao, e a resposta, não me engano, era a letra E, né, que dizia o sofrimento dos escravos africanos nos engenhos, acho que era uma coisa nesse sentido, tá? Gente, eu quero destacar 3 sermões aí para você e para a sua prova, o que você for fazer, até para a sua vida, se você precisa, tá? Para ser uma pessoa melhor, tá? 3 sermões aí do Padre Antônio Vieira, todo mundo deveria conhecer. O primeiro deles, quando o Padre Antônio Vieira ainda era bastante jovem, chama-se Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra a Holanda. Olha o ano desse sermão, pessoal. 1640, gente. 2 coisas importantes para se pensar sobre esse ano. Primeiro, que nós estávamos no meio da invasão holandesa, que começou em 1630, tá? Segundo, 1640 é o ano do fim do Pacto Ibérico, né? Lembra que depois da morte de Dom Sebastião, lá em Portugal, a Espanha acabou dominando Portugal, certo? E perdeu bastante força aqui os portugueses da sua liberdade, né, para fazerem as coisas aqui no Brasil. E agora eles tinham se libertado dos espanhóis, então eles teriam mais autonomia, né, para decidir como agir no Brasil, tá? Esse sermão foi pregado na Bahia durante a invasão dos holandeses e ele faz uma adaptação do Salmo 43 de Davi, né, na qual o Vieira vai não falar com os fiéis, o que é comum, geralmente o interlocutor, né, o espectador do padre são os fiéis, mas ele vai se dirigir a Deus. Ele vai tentar convencer a Deus de uma ideia. Olha que coisa, que trabalho difícil, né? Mas garantindo que a questão é mais por Deus mesmo do que propriamente pelo Brasil e Portugal.
É mais por Deus por quê? Porque para expulsar os protestantes, né? E aí ele chega até a traçar um painel do que aconteceria com o Brasil caso os holandeses invadissem. Outro sermão que vale muito a pena conhecer é o sermão de Santo Antônio aos Peixes. Esse quando Vieira já estava mais maduro. Esse sermão foi pregado no Maranhão, né? Uma forte disputa de interesses entre os jesuítas e os colonos, principalmente sobre a questão da escravidão dos índios. E aí o que o Vieira vai brincar nesse sermão? Ele vai dizer, já que os homens não me querem ouvir, vou tomar a mesma decisão de Santo Antônio, vou me dirigir aos peixes. Né? Então ele finge, é um sermão alegórico, uma alegoria, uma fantasia, ele vai disfarçar, certo? Ele vai se dirigir aos peixes, mas na verdade ele está se dirigindo às pessoas. E aí ele começa dizendo que os peixes têm qualidades e têm vícios, né? E aí ele primeiro faz um elogio geral aos peixes, né? Os peixes são assim, né? Ele elogiará de forma geral a obediência, a atenção, a falta de vaidade dos peixes, e depois começa a exaltar alguns peixes em específico, como o peixe de Tobias, a rêmora, o torpedo, o peixe quatro olhos, que tem olhos para olhar para cima e para baixo, sabe discernir o bem do mal, as sardinhas, que são o alimento dos pobres. E geralmente as virtudes são comparadas às virtudes dos peixes, no caso, são comparadas às virtudes de Santo Antônio. Depois que ele faz a exaltação dos peixes, ele começa a fazer a crítica. E aí vocês já imaginem que quando ele faz a crítica é aos seres humanos de forma geral. Né, aquilo que os colonos, de certa forma, tenderiam. Então, a principal crítica, a crítica geral dos peixes é que os maiores comem os menores. Né? Então, se o elogio geral era a atenção, a falta de vaidade, a crítica geral é que os maiores comem os menores, fazendo clara referência a proprietários, a senhores de engenho, etc. Certo? E aí, na hora de tocar em alguns peixes em específico, ele vai falar dos roncadores, que fazem muito barulho, querem aparecer, dos pegadores, que vivem, né, no resto dos outros, no trabalho dos outros, os voadores, que acham que podem dominar o mar e o céu, e aí, quando pulam da água, são capturados facilmente por aves, e o polvo, né, que é o mais sacana de todos, fica com aquele cabeção parecendo um padre, mas é o peixe mais traíra de todos, né? E aí a conclusão do sermão é bem interessante. Ele vai concluir que os peixes, diferente dos homens, estão cumprindo sua essência, né? Eles estão lá fazendo o que Deus mandou. Já o homem, tudo ofende a Deus. Tá? Eu botei alguns trechinhos aí, óbvio, eu não vou ler tudo isso com vocês. Quem quiser parar a tela aí, para agora, dá uma lidinha, segue depois. Aqui também, ó, dos peixes, vou deixar aí para quem quiser parar a tela, dar uma lidinha aí interessante para relacionar com isso que a gente falou. E agora eu vou encerrar com aquele que, ao meu ver, é o sermão mais importante de Padre Antônio Vieira, chamado Sermão da Sexagésima. Esse foi pregado um ano depois dos peixes, quando o Padre Antônio Vieira volta para Portugal para tentar falar com o rei a fim de se intrometer na questão dos colonos, tá? Só que do lado dos colonos e do lado do rei, tava lá os dominicanos, e os jesuítas e os dominicanos tinham uma treta. Olha só o que eu botei aqui, ó. De um lado, o símbolo dos jesuítas, da Companhia de Jesus, dos clérigos regulares criados no século XVI, e do outro lado os dominicanos que dominavam ali a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, tá? E eles tinham uma rivalidade entre eles, porque os dominicanos sempre ficavam lá em Portugal e os jesuítas saíam, né, de uma forma mais itinerante para divulgar a palavra, né? Esse duelo poderia quase, entre aspas, né, vou fazer uma simplificação, evidentemente, mas para quem viu o filme ali dos dois papas, do Papa Francisco e me esqueci o nome agora do alemão, o Ratzinger, né? Então o Ratzinger seria mais dominicano, mais ortodoxo, mais, né, diria até um pouco preconceituoso, mais rígido, né, mais austero, e o Papa Francisco é mais político, ele sabe jogar mais, ele é mais flexível, etc. Certo? Então, pessoal, ele vai acabar dizendo, ele começa o sermão dizendo, de certa forma, dando umas indiretas nos dominicanos, mas questionando por que a palavra de Deus não está chegando aos ouvintes. E aí ele pergunta, será que a culpa é de quem? Será que a culpa é dos fiéis? Ele diz, mas em todos os tempos houveram fiéis ruins e a palavra sempre chegou. Será que a culpa é de Deus? Bom, Deus é inquestionável. Deus é o dono da verdade e o problema nunca será com ele. Então a culpa é de quem? Né? E aí ele vai dizer, a culpa é dos pregadores.
né? E aí o que ele faz? Ele começa a analisar algumas coisas do sermão que os pregadores estão errando. E aí ele vai falar de 5 tópicos que estão aí em negrito. Primeiro, a obra. Cada vez mais os pregadores estão dizendo uma coisa e fazendo outra. Isso não adianta, certo? Só que ele sempre vai dizer, não, mas isso não é só o problema. E aí ele mostra casos na Bíblia onde a pessoa era extremamente ruim, mas ela usou a palavra de Deus e deu certo. Então ele vai sempre, olha só que interessante, propor onde seria o erro, né, para dar uma indireta nos padres, mas depois ele vai se contra-argumentar dizendo, não, a Bíblia mostra que só isso não é o problema porque teve o tal caso, certo? Se eu não me engano, esse da obra, inclusive, é o Jonas, né, que era o pior dos homens, mas que falou uma palavra lá de Deus e conseguiu converter geral. Então a primeira coisa é as obras, coerência entre o que é dito e o que é feito. Não adianta eu chegar em sala de aula e dizer, galera, não mexam no WhatsApp enquanto estão ouvindo minha aula. E aí o cara vai lá e me vê na PUC estudando, e aí me olha lá eu no celular no meio da aula do professor. Então precisa ter uma coerência. O estilo, essa é a parte mais famosa, essa vocês têm que destacar. Aqui ele vai criticar fortemente o estilo cultista, né? Excessivamente retórico dos padres dominicanos. É uma das partes mais famosas do sermão. Matéria, ele vai dizer que todo sermão deve ter só uma matéria, assim como uma árvore só tem um tronco. Ciência, o sermão não pode ser decorado ou recitado de outras pessoas. Você deve desenvolver com aquilo que você entendeu, os seus próprios argumentos. E a voz, né? Os padres antigamente acabavam bradando. Hoje em dia os padres cada vez falam mais baixos, né? Mas ele vai perceber que não são esses os problemas, que para todos esses problemas há exceções lá na Bíblia, né? E aí no final ele acaba nos apresentando qual é o problema. É que os padres falam palavras, mas não a palavra de Deus. Os padres estão querendo espetacularizar a pregação. Chegar lá e falar palavras difíceis, palavras que eles mesmos inventaram, não consultando o evangelho. Então cada vez mais as pessoas estão saindo dos sermões, que legal foi o sermão hoje, quando elas não deveriam, elas deveriam sair, caraca, se eu continuar fazendo isso que eu estou fazendo, eu vou pro inferno. O sermão tem que falar a verdade, ele não tem que se adequar ao ouvido do espectador. Essa é a conclusão do Padre Antônio Vieira. Por isso que a gente diz que é um meta-sermão, ou um sermão metalinguístico, porque é um sermão que teoriza sobre a própria construção do sermão. Vale muito a pena ler ele, embora ele seja um pouquinho grande, tá? Botei alguns trechinhos aí, ó. Quem quiser, dá uma entradinha, dá um pause no vídeo, vá ler o trechinho aí, certo? Pode ler esse também. Separei 2 slides com trechos para você ler. E aqui é outra matéria. Acabamos então o Barroco, pessoal. Espero que tudo tenha ficado claro. Aí, espero que tenha ficado bem completinho. Leiam os trechos aí. E era isso. Abraço, gente.